Gente, vamos arrumar meu guarda-roupa comigo? Ó, eu vou começar pelas calças, vai estar arrumada em 3, 2, 1. Prontinho. Vamos para os shorts. 3, 2, 1. Agora a blusa aqui em cima. 3, 2, 1. Prontinho. Agora aqui em cima. 3, 2, 1. Prontinho. Mais uma fileira pronta. Vamos arrumar aqui. Prontinho. Vamos arrumar aqui em 3, 2, 1. Vamos arrumar isso em 3, 2, 1. Prontinho. Agora vamos passar um pano comigo. Prontinho.